Eu sou a professora Marisa Dionísio, este é o canal Biomarrila, Conhecimento de Biologia para você, e hoje nós vamos falar sobre angiospermas, estrutura da flor e ciclo reprodutivo. Porém, antes de nós falarmos dos nossos conteúdos, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir sobre esse pensamento de Paulo Freire. Enquanto eu luto, eu sou movido pela esperança. Se eu lutar com esperança, eu posso esperar. E é isso que nós fazemos hoje, nesses dias tão difíceis de coronavírus. Vamos esperar por uma época melhor, né? Vamos esperar pela cura, por uma sociedade mais fraterna, que a gente possa vencer tudo que vai advir após essa epidemia, essa pandemia do coronavírus. Bem, hoje nós vamos falar de uma aula muito bonita, que é a aula de estrutura da flor e ciclo reprodutivo das angiospermas. Então, aqui nós vamos ter um esquema mostrando uma flor de angiosperma. As flores de angiospermas, na sua grande maioria, são flores hermafroditas, ou seja, elas têm na mesma flor, na mesma estrutura, o aparelho reprodutor masculino, chamado androceu, e o aparelho reprodutor feminino, chamado gineceu. Vamos dar uma olhada em como é que é essa flor hermafrodita. Devo dizer que existem flores de angiospermas que são dioicas, que têm sexos separados, mas é uma minoria. A grande maioria é hermafrodita. Então, nós vamos estudar o padrão básico aqui, ó. A flor de angiosperma, ela fica presa ao caule por uma estrutura que nós chamamos de pedúnculo floral. Por esse pedúnculo floral passam os vasos condutores de seiva, xilema e floema, né? Trazendo água, minerais e açúcares para a flor, né? Essa água, esses minerais e esses açúcares são armazenados aqui, ó, no receptáculo floral, que fica acima, né, a parte superior do pedúnculo floral. Receptáculo floral e pedúnculo floral representam os verticilos de nutrição. Eles estão relacionados à nutrição da flor. Inseridos no receptáculo floral, nós vemos folhas, né, geralmente verdes, para as quais nós damos o nome de sépalas. Então, aqui, olha, nós temos as sépalas. As sépalas vão formar um conjunto, né, em torno da flor que nós chamamos de cálice. Cada folhinha é uma sépala. O conjunto de folhas forma o cálice. Inseridas no interior das sépalas, nós vemos folhas modificadas, coloridas, geralmente perfumadas, para as quais nós damos o nome de pétalas, né? As pétalas são as partes que mais chamam a atenção numa flor. Numa flor, o conjunto de pétalas vai ser chamado de corola. O cálice, conjunto de sépalas, e a corola, conjunto de pétalas, formam os verticilos de atração. Por quê? Porque eles têm como função básica atrair os agentes polinizadores. Por dentro das sépalas e das pétalas, nós encontramos, agora sim, os aparelhos reprodutores masculino e feminino. Vamos nos lembrar, ó, acabei de falar para vocês, o aparelho reprodutor masculino chama-se androceu. A palavra andros quer dizer masculino, e o androceu é formado por um conjunto de estruturas representadas aqui em amarelinho, ó, chamadas estames. Isso é um estame com tudo que ele tem direito, ó. O estame é formado por duas partes básicas, uma antera, aqui na região superior do estame, que é a estrutura na qual nós vamos encontrar os microsporângios, né?
Microsporângios são as estruturas produtoras de esporos masculinos, os micrósporos. E ligando a antera à flor, nós encontramos os filetes, né? Que são escabinhos aqui, ó. Numa flor pode ter vários estames. Lembrando, então, o conjunto dos estames forma o androceu, aparelho reprodutor masculino. Já o aparelho reprodutor feminino, representado aqui por essa estrutura que parece uma garrafinha no centro da flor, nós chamamos de gineceu. Essa palavra gine, feminino, né? Então, o gineceu representado aqui, olha, nós demos um aumento aqui, estamos observando. Ele tem a forma de uma garrafinha, né? E ele é formado por 3 partes básicas. O estigma, região superior, um canal chamado estilete e o ovário. Vejam que as angiospermas constituem o único grupo de plantas que contém ovário. É o ovário que, depois da fecundação, vai se desenvolver e vai dar origem ao fruto. Dentro do ovário, nós temos o óvulo, né? É o óvulo que, depois da fecundação, vai dar origem à semente. Aqui, uma imagem bonita, né, de uma flor de angiosperma, uma flor monocotiledônea, de uma angiosperma monocotiledônea, porque você vê que elas têm peças florais múltiplas de 3, olha. Então, mostrando com detalhes, nós vamos ter aqui, ó, as folhinhas verdes na base da flor, são as sépalas. Lembrando que o conjunto de sépalas forma o cálice. Depois, nós temos aqui, olha, um conjunto de folhas modificadas, geralmente coloridas, as pétalas formando a corola. E, finalmente, aqui os aparelhos reprodutores, estames, né, cujo conjunto forma o androceu, e os carpelos, folhas modificadas, que formam o aparelho reprodutor feminino, o gineceu. Bem, vamos falar agora dos aspectos de reprodução. Embora as angiospermas se reproduzam de forma assexuada, principalmente por propagação vegetativa ou mudas, lembrando, gente, reprodução sexuada é aquela que não envolve a fecundação, não envolve o encontro de gametas masculinos e femininos, né? E ela gera indivíduos geneticamente idênticos. Nós vamos falar principalmente da reprodução sexuada, que nas angiospermas acontece por alternância de gerações ou metagênese. E a partir das pteridófitas houve nas plantas predominância da fase esporofítica. Então nós vamos ter aqui, olha, se é uma reprodução por alternância de gerações ou metagênese, nós vamos ter um ciclo haplo-diplo-bionte. E este ciclo haplo-diplo-bionte apresenta uma geração haploide, que nós chamamos de gametófito, e uma geração diploide, que nós chamamos de esporófito. Quando eu observo uma planta do grupo das angiospermas, eu observo lá uma roseira, um pessegueiro, uma mangueira, um pé de milho, eu estou observando o esporófito, constituído por células diploides. Os gametófitos são organismos pequenos, né, que a gente mal percebe e que são constituídos por células haploides. Então, quando a gente compara gametófito com esporófito, vamos lembrar, olha, gametófito, estruturas haploides, esporófitos, estruturas diploides. Enquanto os gametófitos são organismos reduzidos, transitórios ou efêmeros, com tempo de vida curto e dependente dos esporófitos na sua curta vida, quem nutre o gametófito é o esporófito, né?
nós vamos ter o esporófito, formado por células diploides, um organismo desenvolvido, com tempo de vida mais longo e independente. Ou seja, os esporófitos, na sua grande maioria nas angiospermas, realizam fotossíntese e produzem seu próprio alimento. Vamos voltar um pouquinho aqui ao gametófito. Os gametófitos nas angiospermas, assim como nas gimnospermas, eles são organismos dioicos. Então, eu vou ter um organismo masculino chamado tubo polínico, é o gametófito adulto masculino, é esse tubo aqui, ó, isso aqui é uma fotografia. Essa estrutura é o grão de pólen, gametófito jovem, e a partir do grão de pólen germina o tubo polínico, gametófito masculino. Nós vamos lembrar que gametófito é o organismo produtor de gametas, né? Então, é dentro do tubo polínico que vão ser formados os gametas masculinos a partir de núcleos germinativos, que vão se transformar nos núcleos espermáticos. Só para vocês terem ideia, que é uma projeção, olha, nós temos essa bolinha aqui representando o grão de pólen e brotando a partir do grão de pólen o tubo polínico. 1 minuto, o tubo polínico está desse tamanho. Em 5 minutos, nós temos o tubo polínico deste tamanho. E em 10 minutos, o tubo polínico atingiu seu tamanho máximo, houve a fecundação e a partir daí ele degenera. Aqui nós temos o gametófito feminino, chamado saco embrionário. Ó, este é o saco embrionário. Ele se desenvolve dentro do óvulo, né? E o saco embrionário nas angiospermas é formado por 8 células aqui, olha. Essas 3 células na região voltada para a micrópila do óvulo, 2 células na região central e 3 células em posição contrária à micrópila. E nós vamos falar dessa estrutura com mais detalhes nos próximos slides. Falando ainda de reprodução em angiosperma, vamos detalhar aqui a flor, olha, mostrando uma flor, um esquema de flor, o receptáculo, as sépalas, as pétalas. Aí aqui nós temos, olha, um estame com filete e antera. E aqui nós temos o gineceu, um carpelo, né? Formado pelo estigma, estrutura receptora do grão de pólen, o estilete, que é um canal onde cresce o tubo polínico, e o ovário. E dentro do ovário está o óvulo, tá? Vamos trabalhar inicialmente com a estrutura masculina. Olha, temos aqui a estrutura masculina, o filete, ligado por um conectivo a uma antera. Antera, essa é a estrutura superior do aparelho reprodutor masculino, do estame, né? E lembrando, o conjunto de estames forma o androceu. Aí vamos imaginar que eu fiz um corte transversal aqui na antera. E eu vou observar a estrutura aqui, os sacos polínicos. Aqui o saco polínico cheio de célula e aqui só para mostrar para vocês que ele é uma bolsinha, né? Onde estão os microsporângios, estruturas produtoras dos micrósporos, que são os esporos masculinos. Dentro desses microsporângios, nós encontramos células diploides, que são os microsporócitos ou células-mãe dos micrósporos. Vamos ver isso com detalhes. Olha, de novo aqui a parte masculina, um estame, antera, filete, que tem um errinho de digitação, o conectivo, lembrando, ó, filete, conectivo e antera. Dentro da antera nós temos os sacos polínicos e dentro deles os microsporângios contendo as células mãe dos esporos masculinos, dos micrósporos. Essas células são diploides e também podem ser chamadas de microsporócitos. Esses microsporócitos vão sofrer divisão reducional, vão sofrer meiose. E por meiose, nós vamos ter a formação de células haploides. Cada microsporócito forma 4 células haploides
que são os micrósporos, os esporos masculinos. Isso tudo acontecendo aqui dentro da antera. Depois de um processo de diferenciação, de modificação para realizar melhor uma determinada função, cada micrósporo aqui dentro da antera vai dar origem ao grão de pólen. Quando o grão de pólen está pronto, a antera se abre e expõe esses grãos de pólen. E esses grãos de pólen, dependendo da espécie de planta, podem ser transportados, podem ser polinizados pelo vento, por pássaros, por insetos e por morcegos, né? Aí vai variar de uma espécie para outra, mas isso é assunto para uma outra aula. Então, os grãos de pólen, após ficarem prontos, eles vão ficar expostos na antera que vai se abrir, vai ocorrer a polinização e eles vão ser transportados até o aparelho reprodutor feminino. Enquanto isso está acontecendo, lembrando aqui que o grão de pólen é o gametófito jovem, no aparelho reprodutor feminino, nós temos aqui na flor, olha, na região central, claro, na parte principal aqui, o aparelho reprodutor feminino, nós temos aqui um carpelo. Este carpelo ou gineceu, ele contém dentro dele, na região do ovário, o óvulo. Então, mostrando aqui na base da flor, a região do ovário, dentro do ovário, o óvulo. E se nós aumentarmos aqui, olha, o gineceu, com estigma, estrutura receptora do grão de pólen, o estilete, que é o canal, e o ovário. E dentro do ovário, o óvulo. E aqui nós representamos o óvulo, ó, faz de conta que nós aumentamos a imagem, estamos mostrando o óvulo para vocês com mais detalhes. O óvulo é essa estrutura que depois vai dar origem à semente. E no óvulo nós vamos ter uma parede chamada integumento, né? Dentro do óvulo nós vamos ter o megasporângio, contendo megasporócito, ó, megasporócito, não micro, megasporócito, que é esta célula diploide, tá? Aqui, lembrando, nós temos a micrópila do óvulo, que é esta abertura aqui. Vamos mostrar com detalhe aqui, olha. Então, aqui eu falei para vocês, nós temos o óvulo, a parede do óvulo, o integumento, aqui o megasporângio, e dentro do megasporângio, aqui corretamente, ó, megasporócito ou células-mãe dos megásporos, que são células diploides. Estas células sofrem divisão reducional. Então, cada megasporócito dá origem a 4 megásporos por ação da meiose. Esses megásporos são células haploides. Dos 4 megásporos, 3 são pequenininhos, com pouco citoplasma e degeneram. São os megásporos não funcionais. Um megásporo maior, que tem uma quantidade de citoplasma maior, é o megásporo funcional. Aqui dentro do óvulo, este megásporo funcional sofre 3 mitoses sucessivas. E após 3 mitoses, vejam, ó, quando o megásporo funcional sofre uma mitose, ele forma 2 células. Com 2 mitoses, cada célula forma 2, então nós vamos ter a formação de 4 células. E cada uma dessas 4 células sofre mitose e nós vamos ter aí cada célula formando 2, das 4, 8 células que se dispõem exatamente dessa forma. Que forma? Nós vamos ter 3 células colocadas aqui, olha, próximas da micrópila, 2 células haploides também colocadas na região central e 3 células colocadas na região oposta à micrópila. Então, se vocês contarem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células. Esse conjunto de 8 células forma o saco embrionário haploide. Quem é o saco embrionário? É o gametófito feminino, né? Formado aqui no interior do óvulo.
Aqui com detalhes, após o processo de formação do saco embrionário, a representação aqui das 8 células, ó, nós temos aqui o óvulo, lembrando que essa parte de abertura do óvulo é a micrópila. Então, nós vamos nos lembrar, olha, ficaram 3 células próximas da micrópila. Vejam que este óvulo, desenhado aqui, está com a micrópila voltada para baixo. Há esquemas em que o óvulo está representado e a micrópila está voltada para cima. A identificação das células que formam o saco embrionário depende da posição da micrópila. Então, eu vou ter, olha, a micrópila está aqui embaixo, ok. Então, estas células que ficam voltadas para a micrópila, nós vamos ter a célula central dessas 3, o gameta feminino, a oosfera haploide, gameta feminino. Ao lado dela, da oosfera, 2 células chamadas sinérgides. Depois, na região central do óvulo, nós temos os núcleos polares haploides. E aqui, 3 células representando as antípodas. Antípodas se localizam em região oposta à micrópila. Vejam, se o óvulo tiver a micrópila voltada para baixo, as antípodas estão aqui em cima, como é esse caso aqui. Mas se o óvulo tiver com a micrópila voltada para cima, as antípodas estão embaixo. Antípodas, ó, ela está em posição sempre oposta à da micrópila. Lembrando que micrópila é esta abertura aqui do óvulo, é por aqui que o tubo polínico vai chegar. Esse conjunto dessas 8 células aqui é que vão formar o saco embrionário. Então, aqui nós temos de novo, ó, o óvulo, lembrando de novo aqui, ó, a micrópila voltada para baixo. Então, nós temos as sinérgides e a oosfera, os núcleos polares, e aqui as 3 antípodas. O tubo polínico, né? Ele começa a crescer a partir de um grão de pólen. Acompanhem aqui comigo na imagem à direita. O pólen chegou, trazido por pássaro, por insetos, por morcegos ou pelo vento. E uma vez que foi reconhecido aqui pelas células do estigma, este grão de pólen germina, dando origem ao tubo polínico. À medida que o tubo polínico cresce, ele vai formar os gametas masculinos, chamados núcleos espermáticos. E o tubo polínico cresce em direção ao óvulo, à micrópila do óvulo. Então, vamos para esse desenho aqui à esquerda, ó, mostrando o tubo polínico crescendo, ó, tá? Então, nós temos aqui o tubo polínico crescendo e aqui o saco embrionário com as suas 8 células, das quais a principal é a oosfera, gameta feminino. Então, o tubo polínico cresceu, chegou aqui no óvulo, na micrópila, né? E aqui ele vai sofrer uma mitose, este núcleo germinativo vai sofrer uma mitose, dando origem aos gametas masculinos, os núcleos espermáticos. O primeiro núcleo espermático que chega vai fecundar a oosfera. Chegou primeiro, encontrou o gameta feminino lá, fecunda a oosfera. E sobra um núcleo espermático, coitadinho, que não tem mais oosfera para fecundar. Quem não tem oosfera vai fecundar núcleo polar. Então, aqui, prestem atenção que isso é uma característica exclusiva das angiospermas. O primeiro núcleo espermático fecunda a oosfera. O segundo núcleo espermático fecunda os 2 núcleos polares. Nós vamos ter um processo característico das angiospermas chamado de dupla fecundação. Vamos representar aqui o nosso desenho. Olha, o grão de pólen germinou, formou o tubo polínico. O tubo polínico deu origem aos gametas masculinos, chamados núcleos espermáticos, 2 núcleos espermáticos, né? E o que aconteceu a partir daí, quando ocorre essa dupla fecundação? Então, o tubo polínico chegou,
formou os 2 núcleos espermáticos. Lembrando, então, ó, o primeiro núcleo espermático, representado aqui, ó, onde está minha ponteira, fecundou a oosfera, gameta feminino, e formou o zigoto. O segundo núcleo espermático fecundou os 2 núcleos polares, olha, e formou uma célula triploide aqui, ó, N cromossomos de um núcleo polar, N cromossomos do outro núcleo polar e N cromossomos do núcleo espermático. Formou-se aqui uma célula triploide, uma célula 3N. E isso acontece em todas as angiospermas, tá? Essa formação dessa célula triploide. E a formação de um zigoto diploide. Então, a dupla fecundação dá origem a uma célula triploide e a uma célula diploide. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouquinho para a gente ver o que aconteceu aqui. Olha que bonitinho. Então, nós temos o grão de pólen crescendo, dando origem ao tubo polínico. Aqui a oosfera e os 2 núcleos polares. Nós vamos enfatizar essas 2 células, esses 2 tipos de células do saco embrionário, né? Ocorreu a fecundação, a primeira fecundação, oosfera e núcleo espermático, junta N cromossomos masculinos com N cromossomos femininos, formando o zigoto diploide. A segunda fecundação, nós temos uma união de 3 células, N cromossomos vindos no gameta masculino, N cromossomos vindo no núcleo polar feminino, mais N cromossomos vindo no núcleo polar feminino, no outro, né? Formando uma célula mãe do albúmen, que é uma célula triploide, tá? Essas estruturas aqui sofrem mitoses, tanto a célula mãe do albúmen como o zigoto diploide. E a partir daí, essa estrutura aqui, que é o óvulo, sofre uma série de modificações. Ele sofre uma diferenciação. A partir das mitoses da célula mãe do albúmen, nós temos a formação de um tecido de nutrição que ocupa aqui, ó, a região interna do óvulo, chamado endosperma. Só que esse endosperma é um endosperma secundário. É uma estrutura que se originou da fecundação dos 2 núcleos polares pelo núcleo espermático. O nível diploidia dele é triploide, ele é 3N, tá? E ele formou esse tecido de nutrição aqui, o endosperma triploide, também chamado de albúmen. O zigoto também sofreu mitose e deu origem aqui ao embrião. O embrião continua se desenvolvendo, e se for uma dicotiledônia, ele vai formar 2 cotilédones. Se for uma monocotiledônia, vai formar um cotilédone só. Aqui nós temos o endosperma e aqui o embriãozinho jovem. Após as modificações ocorridas na parede do óvulo, este óvulo contendo o embrião e o endosperma nele forma a semente da planta. Após a formação da semente, existem hormônios que intervêm aqui no ovário. Ó, o ovário é essa parte aqui, né, do gineceu. E o ovário, por ação de hormônios após a fecundação, vai dar origem ao fruto, né? Então, nós temos que gravar isso nas angiospermas. Óvulo fecundado origina a semente. Ovário, após a fecundação, por ação de hormônios, origina o fruto. E o fruto vai ser constituído por 3 camadas. A mais externa, chamada epicarpo, a intermediária, chamada mesocarpo, e uma camada interna, chamada endocarpo. Aqui está representando um fruto parecido com um pêssego, né? Então, nós vamos ter a casca do pêssego, o epicarpo ou exocarpo, a camada polpa do pêssego, o mesocarpo, e aqui o caroço do pêssego, o endocarpo. É dentro do caroço, aqui nesse fruto, que está a semente. Lembrando, olha, ovário deu origem ao fruto,
com essas 3 camadas, enquanto o óvulo deu origem à semente. Essa semente vai ser dispersada e o fruto facilita a dispersão, porque o fruto vai ser um atrativo para os animais que vão acabar dispersando essa estrutura, né? Ao comer esse fruto, ocorre a dispersão da semente. E novos ambientes vão sendo conquistados, e se esse ambiente é favorável, a semente se desenvolve, germina e vai dar origem a um novo esporófito. Então, seguindo aqui o nosso caminho, nós vamos ter a flor hermafrodita das angiospermas, né? Aqui a parte masculina, o estame, formando o androceu, o aparelho reprodutor masculino. Nesses estames, células diploides sofrem mitose, sofrem meiose, dando origem aos micrósporos. Os micrósporos se modificam, dando origem ao grão de pólen, que ao chegar aqui, no aparelho reprodutor feminino, vão germinar e dar origem ao gametófito adulto masculino, chamado tubo polínico. É dentro do tubo polínico que formam os gametas masculinos, chamados núcleos espermáticos. Enquanto isso, na parte feminina, o carpelo ou gineceu, nós vamos ter aqui, estigma, estilete e ovário. Dentro do ovário está o óvulo, e dentro do óvulo nós vamos ter uma célula diploide feminina, chamada megasporócito, ou célula-mãe do megásporo, que vai sofrer meiose, dando origem a 4 células, das quais nós vamos ter, um megásporo funcional, haploide, e 3 megásporos não funcionais, haploides, que degeneram, sobra só o megásporo funcional, que vai realizar o processo de meiose 1 e meiose 2, dando origem a 4 células dando origem a 3 mitoses. A partir de uma mitose, nós vamos ter a formação de 2 células, 2 mitoses, 4 células. A terceira mitose origina 8 células. Essas 8 células ficam dispostas sempre dessa forma. Olha aqui o que eu falei para vocês. O óvulo com a micrópila aqui voltada para cima. Então, esta célula é a osfera, aqui as 2 sinérgides, aqui eu tenho os núcleos polares e aqui as 3 antípodas. Lembrando que o óvulo está dentro do ovário, que faz parte do gineceu. Óvulo dentro do ovário e aqui o gineceu, tá? Aí o tubo polínico, que germina a partir do grão de pólen, vai formar os gametas masculinos. O primeiro gameta masculino fecunda a oosfera, dando origem a um zigoto diploide. O segundo núcleo espermático, gameta masculino, fecunda os 2 núcleos polares, dando a origem a uma estrutura triploide chamada célula-mãe do albúmen. Após a dupla fecundação, ocorrem sucessivas mitoses, de maneira que o zigoto origina o embrião diploide e a célula-mãe do albúmen, ao sofrer múltiplas mitoses, armazena substâncias nutritivas e vai dar origem a um endosperma secundário triploide, que também é chamado de albúmen, né? Enquanto isso, o óvulo vai sofrendo sucessivas modificações e dando origem à semente. Uma semente de angiosperma é formado por um tegumento diploide, é formado por um embrião diploide e um endosperma, tecido de nutrição triploide. O embrião vai dar origem a um cotilédone, se for uma monocotiledônia, ou a 2 cotilédones, se for uma dicotiledônia. Após a fecundação, hormônios agem sobre o ovário e este ovário vai se transformar em fruto, envolvendo a semente. Então, em biologia, nós dizemos que o ovário é a estrutura resultante que vai dar origem ao fruto, enquanto o óvulo dá origem à semente. Este fruto caindo no lugar adequado, liberando sua semente,
A semente, ao absorver água, né, libera hormônios que vão promover a germinação. Aqui nós temos a germinação, um esporófito jovem, nesse caso uma dicotiledone, olha os dois cotilédones aqui, ó, né? E aí, depois de muitas mitoses, nós vamos ter a formação de um esporófito, indivíduo constituído por células diploides adulto, que por fim, na época da reprodução, forma flores. E nós começamos todo o processo novamente. Bem, esperamos que você tenha compreendido a nossa aula. O canal Biomarrila voltará em breve com mais temas de biologia. Se você gostou da nossa aula, dê um like. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Até breve, fiquem com Deus.